No ano de 2019, o IPCA fechou marcado em 4,31%. Mas eu pergunto para você, como isso é possível se só a carne neste ano teve um aumento de mais de 35%? É por perguntas como essa que muitas das vezes a gente tem a sensação de que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ele não reflete necessariamente a realidade de nós brasileiros, indivíduos comuns que estamos consumindo e, na maioria das vezes, a gente tem a percepção de que a inflação divulgada pelo IBGE, através do IPCA, ela não é tão verdadeira assim. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. A propósito, quero lembrar que essa é uma discussão que nasceu lá no nosso Instagram, portanto, se você não segue a gente lá no Instagram para você poder participar dessas discussões e a gente trazer conteúdo relevante para cá também. Beleza? Então, a grande discussão era, cara, a inflação com 35%, o preço da carne subiu 35%, que papo é esse de inflação em 4,31%? Vamos entender o porquê que isso acontece e trazer uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito disso. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte, o IPCA chama Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Essa palavrinha amplo, ela traz para esse indicador uma amplitude muito grande e por isso a gente tem sensação de inflação um pouco diferente. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Essa amplitude é porque o IBGE, ao calcular os preços, ele vai calcular cestas de consumo e considerando que aquela cesta de consumo é consumida por famílias que tenham renda de 1 a 40 salários mínimos. Além do mais, é preciso considerar o peso diferente para cada região. Aqui já vem a primeira constatação. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, que uma família que ganha um salário mínimo, que hoje é equivalente a R$1.000, vai ter o mesmo padrão de consumo do que aquela família que ganha 40 salários mínimos por mês, ou seja, R$40.000. São padrões de consumo diferentes. Então essa é a primeira constatação que é importante a gente ter com relação ao IPCA. O segundo ponto importante é que os itens que compõem a cesta do IPCA, eles são ponderados pelo seu respectivo peso. Afinal de contas, não dá para imaginar que você vai receber o teu salário e você vai gastar o seu salário inteiro comprando carne. Ninguém faz isso. Você tem outras despesas, como saúde, segurança, como educação, como despesas de moradia e por aí vai. Tudo isso é ponderado pelo seu respectivo peso, já que quando você vai gastar a tua grana, você não gasta tudo em um único produto. Cada mês você compra ali um produto ou outro. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar. A ponderação, isso é o que a gente chama de média ponderada. Fechado? Considerando que as famílias têm padrão de consumo diferente, considerando que existe uma amplitude muito grande na ponderação do IPCA, vem a pergunta, tá, Thiago? Será então que eu devo considerar esse IPCA aí para eu saber se eu estou de fato perdendo poder de compra como o IBGE divulga? Aí a gente precisa falar sobre uma outra coisa que a gente chama de inflação individual ou percepção individual de inflação. Quando a gente fala de percepção individual de inflação, a gente tem de levar em consideração que as famílias, como eu disse, têm padrão de consumo diferente. Exemplo, se você tem filhos em idade escolar, você tem despesas com a educação do seu filho que aquela família que não tem filho em idade escolar não vai ter. Então, o índice é impactado por educação na idade escolar. Faz sentido que aquela família que não tem filho, ela vai ser impactado pela correção de um dado produto, nesse caso, de um serviço que ela não consome. Isso é o que a gente tem de olhar sobre percepção individual de inflação. E quando a gente fala de percepção individual de inflação, a gente precisa considerar muitas coisas. O que cada família consome e, tão importante quanto, é a região daquela família. Porque é natural que os preços, por exemplo, em São Paulo, tenha aí uma valorização maior do que eventualmente em Goiânia, que é uma outra capital que o IBGE utiliza para medir o IPCA, certo? Agora, se a gente falou sobre tudo isso, eu pergunto para você, como é que faz então para a gente saber o nosso índice pessoal de inflação? Será que a gente precisa pegar uma prancheta e ir até o supermercado e sair anotando o preço das coisas que a gente consome? Não, não precisa. O IBGE facilita isso pra gente. Eu quero mostrar para você. Aliás, quero te convidar a fazer o seu índice pessoal de inflação aqui e deixar nos comentários, inclusive, qual que é o seu índice para a gente poder comparar. Eu vou te ensinar como que você faz isso indo lá para a tela do meu computador, beleza? Então vamos lá. Você vai abrir o seu navegador e vai ver neste endereço aqui, ó, sidra.ibge.gov.br/tabela/1419, o link está aqui na descrição. A primeira coisa que você vai fazer é montar o layout da sua tabela, tá? Que aí a gente vai colocar primeiro as variáveis que a gente quer. Então eu seleciono a variável aqui, ok?
E percebe que à medida que eu seleciono aqui, ele vai mexendo aqui. Então a gente vai colocar variação acumulada no ano, ele já printou aqui com uma variável, e eu vou colocar IPCA, peso mensal, porque ele vai trazer para a gente qual que é o peso de cada um dos itens que tem no IPCA. Aí, quando você vem aqui para geral, grupo, subgrupo e item, eu quero te explicar. Aqui estão todos os produtos que compõem o índice, tá? Aqui a gente não tem necessariamente os pesos, mas antes eu quero trazer um conceito para você. Primeiro, o índice geral é o índice que se você clicar, você está selecionando tudo. Depois, a gente tem por grupo, no caso aqui alimentação e bebidas. Depois a gente tem subgrupos, que no caso aqui é alimentação no domicílio. Depois a gente tem item. E depois a gente tem subitem. Na minha percepção, o mais correto é você não selecionar grupo, nem subgrupo, nem item e selecionar sempre o subitem. Por quê? Quer que você consome cereais, leguminosas e oleaginosas, eu estou afirmando então que você vai consumir o feijão mulatinho, feijão preto e feijão macaçar, que é o fradinho, e etc. E nem sempre isso é observado na prática, certo? Então no meu caso, eu estou selecionando aqui arroz, eu coloco aqui o feijão carioca, o feijão branco que eventualmente eu posso consumir, e assim eu vou colocando macarrão, fubá, todos os produtos que eu consumo e a minha família consome, tá bom? Então você vai escolher os seus produtos. Então aqui ó, tem as carnes, enfim, que a gente vai consumir, depois aqui ele tá no alimentação, então é uma lista bem grande, eu já selecionei os meus, então ó, aqui a gente começa ó, como o grupo de habitação, aí aluguel residencial, condomínio. Então se você não paga aluguel, se você não mora em condomínio, não faz sentido você selecionar isso. Mas taxa de água e esgoto, se você fez ou faz algum tipo de mudança nesse período, pretende fazer, dá para você entender o quanto vai ficar mais caro essa sua mudança e por aí vai. Então percebe que tem um monte de coisa aqui que não se enquadra em todas as famílias. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de colchão, tá? Colchão é um bem durável que a gente acaba consumindo, mas o prazo de usabilidade de um colchão é normalmente aí mais do que 5 anos. Então, será que eu preciso consultar o meu colchão neste momento? Então, é mais um padrão de consumo. Você vai perceber também que existem algumas coisas como, por exemplo, aparelho de DVD, o que não faz nenhum sentido, né? É um produto que caiu em desuso e a maioria das pessoas não consome. Então, vale a pena a gente olhar item a item que tipo de produto que é, certo? Quando você termina de selecionar os seus produtos, então é uma lista bem grande, tem mais alguns passos a fazer, tá? Primeiro, você pode deixar aqui dezembro de 2019 como mês. Por que você pode deixar? Porque aqui em cima nós selecionamos variação acumulada no ano, tá bom? Então você não precisa colocar. Aí aqui, ó, ele vai colocar sobre Brasil, região metropolitana ou cidades. Então, dependendo do lugar onde você está, você vai clicar. Você vai, primeiro, tirar o Brasil e você vai colocar aqui região metropolitana. Então, dependendo da sua região, você vai buscar por esta região metropolitana ou, dependendo, você vai clicar aqui em município, que aí é onde são municípios que são utilizados para calcular. Então, vou tirar aqui município, vou para a região metropolitana, vou apagar todos e como eu sou de São Paulo, eu vou clicar aqui em São Paulo, certo? Feito isso, a gente vai clicar aqui em visualizar. Quando a gente clica em visualizar, ele vai carregar para a gente a variação acumulada no ano de cada um dos itens e o peso que cada um destes itens tem no índice geral. Então arroz, feijão, olha que curioso, ó, o feijão carioca, que é um feijão que aqui em São Paulo a gente consome muito, ele teve um aumento de 55% no ano. Então, Thiago, mais uma vez, como que é possível? 55% no ano e uma inflação de 4,31%? Olha só, provavelmente existe aí um número incontável de famílias que não consomem o feijão carioca e para esta família, isso é irrelevante. Por isso que é importante a gente entender o indicador de cada um. Beleza? Então, feito isso, não dá para a gente chegar ainda a nenhuma conclusão, tá? Eu coloquei aqui todos os produtos que eu e minha família que a gente consome. Você vai clicar aqui em funções, depois você vai clicar em salvar XLS. Você vai gerar um arquivo de Excel, que diga-se de passagem, eu já salvei e já coloquei aqui, tá? Então, este arquivo que você está vendo na minha tela é isto aqui transportado para um Excel. Então, aqui nessa coluna, a gente tem a coluna de variação do ano e aqui a gente tem o peso de cada um. Uma coisa importante que eu quero até voltar aqui para você é entender o conceito de média ponderada. Eu não posso simplesmente considerar uma média simples, uma média aritmética para saber a minha inflação pessoal. Eu preciso ponderar pelo respectivo peso que cada um desses produtos consta no meu índice.
Como que a gente vai fazer isso no Excel? Uma coisa importante, a menos que eu esteja viajando na maionese, o Excel não tem uma função própria para média ponderada, tá? E aí a gente tem que fazer uma gambiarra aqui. Então a gente vai clicar aqui, ó, igual somar produto, tá? Quando a gente faz somar produto, o Excel ele vai calcular, selecionei toda esta coluna aqui, onde tem a variação, depois eu vou apertar ponto vírgula e vou selecionar isso aqui como a segunda matriz. O que o Excel está fazendo aqui? Ele está multiplicando cada variação, ou seja, cada item deste aqui pelo seu respectivo peso. Cada item pelo seu respectivo peso. Feito isso, a gente vai dar um Enter, tá? Terminou? Não. Para eu considerar a média ponderada, agora eu preciso dividir isso pela soma dos meus pesos. Então a gente pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Para você ir me acompanhando no passo a passo. Eu vou somar os meus pesos, ok? E agora eu vou simplesmente dividir este por este. Então a gente chega em 4,71. Opa, aqui eu preciso necessariamente dividir por 100, já que eu coloquei em percentual. 4,72%. Se a gente aumenta aqui as casas decimais, a gente vai perceber que deu 47186. Então o que eu estou afirmando para você neste vídeo? Que a percepção individual de inflação do Thiago, ou seja, minha e da minha família, não é de 4,31 como o IBGE divulgou, mas, neste caso, 4,71. E que tem uma coisa bastante importante a gente olhar aqui, ó. Pensa aqui comigo, a gente está falando que, atualmente, a taxa Selic, que é a taxa livre de risco, está em 4,5%. E eu estou afirmando que o meu índice pessoal de inflação é de 4,71. O que na prática eu estou dizendo é, caso eu invista o meu dinheiro em qualquer produto que pague 100% da variação da Selic ou da variação do DI, necessariamente eu estou perdendo dinheiro para a inflação, porque a minha inflação pessoal é maior do que a variação da Selic. Percebe como é importante você entender isso para que você possa gerenciar, claro, melhor a tua grana e com certeza fazer boas recomendações para os teus clientes lá no mercado financeiro. Fechado? Eu quero te fazer um convite, ó, para você calcular a sua, é só você clicar no link que está aqui, seguir o passo a passo que a gente fez e deixa no comentário qual que é a sua inflação pessoal e coloca do lado assim, qual que é a sua cidade. Assim vai ficar fácil a gente entender se tem muita disparidade de uma cidade para outra, porque isso também é bastante relevante no processo de calcular o índice pessoal. Fechado? Calcula o seu índice pessoal, coloca aqui no comentário e a gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!